Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. E o tema deste vídeo é a fraude da Santa Ceia. Isto mesmo, a fraude da Santa Ceia. Muitos dizem, quem fala, quem prega, quem lê, quem fala sobre esse assunto é herege. Por que herege? Porque vai contra os ensinamentos da doutrina, da teologia, da doutrina de homens, da doutrina dos pais da igreja que colocaram dentro do sistema religioso. Isso lá para o ano 300, 400, e isso vem até hoje. A fraude da Santa Ceia. Vamos ler alguns versículos para vermos se conseguimos chegar a essa solução. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24. Está escrito assim, não que saiu da boca de Paulo, eu não acredito, eu vou ler o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, esse é o versículo 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Tá, então vamos lá. Ele disse, igualzinho o que está escrito em Lucas 22. Porque ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aqui já há uma contradição. Porque ele não pode ter recebido isto do Senhor se o Cristo Jesus, não Jesus de Nazaré, se o Cristo Jesus lhe deu a sã doutrina sem o fermento da lei de Moisés. Esta prática sempre foi uma prática dos israelitas, dos descendentes do povo hebreu que foi resgatado das garras de Faraó. Êxodo capítulo 12 fala sobre a instituição da Páscoa, o qual estrangeiro, assalariados, escravos, somente se fossem circuncidados que poderiam participar. Caso contrário, não poderia participar. Era uma ordem de Deus. Está no versículo 42, 44 de Êxodo 12. Então, os pais da igreja, ou o copista que escreveu isso aqui, ele se equivocou, porque ele deveria então colocar uma observação. Esta comemoração se refere somente dos israelitas, do povo de Israel. Então ele não recebeu, porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele não aprendeu a sã doutrina com homem algum. Está lá em Gálatas capítulo 1, todo o contexto fala que ele não recebeu a sã doutrina de homem nenhum. Ele recebeu a sã doutrina no terceiro céu. Então, cada vez que eu leio esse versículo, eu vejo que é um versículo tendencioso. É um versículo que não bate. É um versículo que está fora da curva. Está fora da linha do trem. Versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E isto foi o que foi dito lá. Só que o que é fazer memória de mim? Quando se faz memória de alguém? Quando essa pessoa está morta. Mas Paulo sempre disse nas suas epístolas, Cristo vive em mim. Como pode ter, então, sido Paulo orientando as pessoas a participar dessa cerimônia judaica, dessa Páscoa judaica, que quem traduziu colocou no subtítulo, Ceia do Senhor? Como Paulo, que diz que Cristo vivia nele? Como que ele afirmar, fazer algo em memória de quem estava morto? Há uma contradição muito grande.
Na verdade, há duas contradições. Primeiro, Paulo pregou a sã doutrina, não a lei de Moisés. A Páscoa judaica é um mandamento da lei de Moisés para o povo de Israel. Tá. E segundo, Paulo recebeu a revelação no terceiro céu. Confira lá 1 Coríntios capítulo 12, entre os versículos 1 e o 7. 2 Coríntios capítulo 12, entre 1 e o 7. Paulo recebeu a revelação. Paulo não escreveu por inspiração. Os profetas recebiam a inspiração de Deus para escrever as profecias. Paulo não foi por inspiração. Paulo recebeu a revelação diretamente de Cristo no terceiro céu. Ele foi arrebatado em espírito. Então, quem que ensinou Paulo a esse respeito? Quem orientou Paulo? Paulo, tem que ser assim, a Santa Ceia, tem que ser desse. Porque Paulo, se você ler antes o contexto, versículo 17, 18, 19, fala da festa do ágape, festa do amor, que era uma ceia, que jantar, tinha vinho, tinha bebidas, tinha fartura. Não era o pão, não estava ali o pão e o suco. O versículo 23 em diante, até não me lembro agora, 30, 32, você vê, é um trecho que está fora do contexto. Se você começar a ler lá no 17, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, você vai lendo 17, 18, 19, 20, 21. Quando chega no 23, aí vem a contradição, falando que ele recebeu do Senhor o que passou à frente. Então são várias contradições. Está claro neste versículo que o copista da época conhecia também o que estava escrito em Lucas capítulo 22, 19. Lógico que não tinha, naquela época não tinha o Ctrl+C, Ctrl+V, mas nós estamos há 2000 anos depois, no século 21, então é como se o copista é um trocadilho, sei lá, é alguma comparação assim. Fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V. Copiasse, desse um Ctrl+C em Lucas 22, 19 e colocasse no versículo 23 um Ctrl+V. Veja, livro histórico de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. 22, Lucas capítulo 22, versículo 19 está assim. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. É igual ou não é igual? Tem semelhança ou não tem semelhança? Lógico que tem. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Volta lá e lê 1 Coríntios 11, versículo 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. É a mesma coisa ou não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, é uma brincadeira. O copista lá foi o mesmo. O mesmo que copiou dos pergaminhos, dos escritos lá, achado do século IV para trás, era o mesmo que veio escrever a epístola de Paulo aos Coríntios. Foi um Ctrl+C, Ctrl+V, meu amado. Está fora do contexto. Este versículo do 23 em diante está fora do contexto. Não adianta, isso foi colocado, isso foi inserido nos escritos, para quê? Para fazer um sentido de colocar rituais dentro das chamadas igrejas, para colocar cerimônias, para aprisionar as pessoas com festividades, com ameaças. Você que não comeu o corpo e bebeu o sangue, o suco representando o sangue, não tem parte com Deus, com Cristo. Isso é uma balela. 2 Coríntios 3,17, o Senhor é o Espírito.
Ele é espírito, ele não é carne. Então só fazemos algo em memória de quem está morto. Paulo jamais falaria isso, porque Paulo falava, Cristo vive em mim. Eu vivo em Cristo, se morrer é lucro. Sempre foi assim. Então, fazer em memória de quê? De pessoa morta? Não. Aquilo lá em Lucas foi falado realmente. Lucas foi por quê? Porque ele participou daquela cerimônia da Páscoa antes da crucificação. Foi na quinta-feira à noite. Aí ele foi crucificado na sexta, em memória dele, sábado, em memória dele. No domingo ele ressuscitou e vive eternamente. Não há mais o que fazer em memória de mim. Vai fazer em memória de quê? De quem está vivo? Não pode. Ele habita em nós. Ele não morre mais. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Então, chegamos à conclusão que estes versículos são tendenciosos. Afinal, a comemoração da Páscoa judaica é mandamento perpétuo para os israelitas. Não nós que somos gentios. Nós somos proibidos. Lê Êxodo capítulo 12. Gentios, estrangeiros, assalariados são proibidos de participar dessas cerimônias. Leia espiritual, seja espiritual para fazer a leitura, leia a sã doutrina. Comece a pesquisar, busca aqui, busca ali, busca aqui, que você vai ver, muitas coisas não têm sentido. São milhares de versículos tendenciosos, principalmente nos 4 livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João. São perigosíssimos, tem que ler com muita espiritualidade, senão come gato por lebre. Então, a fraude da Santa Ceia. Este foi o tema do livro. Desse vídeo. Livro não, desse vídeo. A fraude da Santa Ceia. Infelizmente, por séculos, os pais da igreja, que nunca foi pai de nada, as 95 teses de Lutero, não resolveu nada. A teologia nunca nos mostrou isso. Nunca nos mostrou. Então, o mesmo copista que copiou dos pergaminhos, dos escritos em pedacinhos de couro, que escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 19, foi o mesmo que colocou 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 23. Não bate, entendeu? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. E se esse vídeo foi útil para você, se essa mensagem foi proveitosa, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar a sã doutrina aos nossos irmãos que estão sendo escravizados, estão sendo saqueados, tosqueados pela religião. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima.